Ó, vamos tratar aqui dos predicados e especificamente dos predicados verbais. E aí vamos ver toda essa história de verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Aí eu selecionei 5 verbos. O primeiro é o verbo chover. A gente pode simplesmente falar que choveu, sem o verbo chover precisar de nenhum complemento. E aí a gente não vai precisar de nenhum complemento de sujeito aqui e nenhum complemento do verbo. Então a gente pode falar simplesmente choveu, sem nada aqui. Então esse aqui vai ser um verbo de equivalência 0. Valência. Beleza. A gente partindo para o verbo sorrir. Ele pede um sujeito, mas não necessariamente pede um complemento, um objeto. Então a gente pode falar, como aqui tem um sujeito, o sujeito sorriu. A gente fala, o bebê sorriu. E pronto, o verbo acaba aqui, não precisa de nenhum complemento. Esse verbo a gente pode chamar de verbo intransitivo. Você vê que o verbo aqui, VTI ou VI, vê que o sorrir, ele não passa para ninguém. Que o bebê simplesmente sorriu. O sorriso não passa para ninguém. Aqui como o choveu. Choveu, não passa para ninguém. Então são 2 verbos intransitivos. A gente selecionar o terceiro verbo, que é comprar, a gente vai precisar de sujeito. Alguém comprou algo. Alguém comprou algo. Como não tem preposição, objeto direto. Então, a gente pode falar assim. O aluno, que é o sujeito. Aí o verbo comprar, comprou, que está no pretérito. Aí um objeto direto. O objeto é direto porque o sentido do verbo, ele passa para o objeto diretamente, sem nenhuma preposição. Então, o aluno comprou os livros. E aí, é direto porque não tem preposição, tem um artigo direto ligando o verbo ao complemento, ao objeto direto. Aí aqui a gente fala que é um verbo de equivalência 2. Esse é 2. Porque ele tem 2 equivalentes, um sujeito e um objeto direto. O primeiro verbo ele não tem nenhum complemento, 0. O segundo verbo, sorrir, ele tem um sujeito, então é um verbo de equivalência 1. Verbo de equivalência 1. A gente for ao verbo gastar agora. É a mesma coisa de cima, então é alguém gastou, gostar. Desculpa, deixa eu arrumar aqui. Gostar. Então alguém gosta de alguém ou de algo. Então você vê que o de cima, o verbo comprar, é alguém comprou algo. Já o de baixo, alguém gosta de algo, tem a preposição. Então, como tem a preposição para ligar o gostar ao seu complemento, alguém gosta de algo, então aqui vai ser um objeto indireto. Porque o sentido do verbo, ele não vai diretamente ao seu complemento. Ele precisa de um complemento, de uma preposição. Então, a gente fala aqui, ó, o sujeito, eles, aí o verbo gostar, gostaram, e aí o objeto indireto, que é o complemento nesse caso, pede a preposição da, quem gosta de algo, gostaram da universidade. Certo? Que também vai ser um verbo de equivalência 2. Igual de cima, porque tem
uma equivalência que é o sujeito e uma que é o complemento, que nesse caso é o objeto indireto. E aí, a gente pode ter uma mistura do objeto direto e indireto. Por exemplo, o verbo entregar. Ele tem um sujeito, que é alguém. Alguém entregou algo a alguém. Então, alguém entregou algo não tem preposição, aqui é o objeto direto, a alguém. Veja que esse a aqui ele não é artigo, ele é uma preposição. A alguém. Então, aqui é um objeto indireto. E aí, um exemplo, o sujeito, o menino, aí o verbo entregar no pretérito perfeito, no modo indicativo é entregou. Aí o objeto direto, a carta, veja que é o objeto direto porque não tem preposição, aqui é um artigo, esse a é um artigo, a carta. E aqui o objeto indireto ele pede uma preposição, esse a aqui não é um artigo, ele é uma preposição. Então, ao pai, então é o a, mas o artigo ao aqui tem a preposição, logo isso aqui torna um objeto indireto, ao pai. Então, é o menino, no caso aqui é o sujeito, entregou a carta, entregou o verbo transitivo direto e indireto, que é a carta é o objeto direto, ao pai é o objeto indireto. Veja que esse aqui é um verbo de equivalência 3. Essa questão de equivalência, verbo de equivalência 0, verbo de equivalência 1, não precisa se preocupar não, porque não cai em prova de concurso. É uma questão mais aprofundada. E verbo de equivalência 0 é um verbo intransitivo, porque ele não seleciona nenhum complemento. Choveu, você pode simplesmente falar choveu. Choveu onde? Não interessa, choveu. O verbo intransitivo aqui também, mas que seleciona um complemento. Alguém sorriu, o bebê sorriu. Não precisa complementar mais nada aqui. O sentido do verbo ele não passa para outra coisa. Então, acabou aqui. Choveu, sorriu. O bebê sorriu. Mas sorriu que não interessa, sorriu. Aí agora aqui sim, o comprar sujeito, ele seleciona o sujeito e um objeto direto, porque não precisa de preposição. Então aqui, o comprar é um verbo transitivo direto, VTD. O aluno, sujeito, comprou, VTD, os livros. Veja que o ato de comprar, ele passa para os livros, porque os livros foram comprados. Então, comprou os livros. Como não tem nenhuma preposição aqui ligando o verbo ao complemento, ao seu objeto, ele vai direto. Não tem preposição, ele vai direto. Então, é um objeto direto. Não tem preposição aqui. Vai diretamente o sentido do verbo para o complemento. E aí, o de baixo, que é o objeto indireto, ele tem um verbo transitivo indireto, que no caso é o gostar. Então, eles gostaram. Eles é o sujeito. Sujeito simples, mesmo que sejam eles, mesmo que seja no plural, o verbo é simples. Não sei se eu falasse assim, o menino e a menina gostaram. Aí seria um sujeito composto, mas aqui ó, eles, mesmo que esteja no plural, tem só um complemento, é sujeito simples. Então, eles gostaram, que é um verbo, ele é transitivo porque o sentido de gostar passa para algo que eles gostaram da universidade. Então, como tem a preposição aqui, ó, de, que é a contração de de mais a, que é igual a da, eles gostaram da universidade, então ele é indireto, porque o sentido ele não vai diretamente para a universidade, ele tem a preposição aqui, certo? Verbo transitivo indireto. E aqui a gente tem a junção dos dois, do verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Vemos aqui o sujeito
mais o verbo, mais o objeto direto, mais o objeto indireto que tem a preposição. Então, o menino, sujeito, entregou. Então, quem entrega algo a alguém. O menino entregou a carta, objeto direto, então é um verbo transitivo, porque como o sentido de entregar passa para algum objeto, ele é transitivo. A carta que foi entregue, então ele entregou a carta, vê que não tem nenhuma preposição ligando o verbo ao objeto, então é direto, transitivo direto. Mas, por outro lado, tem alguém que recebeu, entregou a carta a alguém, que entrega algo a alguém. Esse a aqui é uma preposição. Se é uma preposição, o sentido do verbo não vai diretamente para quem recebe, ele precisa de algo que faça essa transposição de sentido. Então, tem uma preposição aqui, logo é um verbo intransitivo também, o transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Entregou a carta, objeto direto, ao pai, objeto indireto. E essa questão de equivalência 3, 2, 1, 0, isso não importa para concurso.